Bom, a história começou com um relógio esquisito e grudou no pulso dele, coragem infinita. Se você achou que o Tio Geek ia cantar a abertura de Ben 10 hoje, bom, achou errado, otário. Achou errado, otário. Hello, my friends, Geek na voz, e não, isso não é um sonho que você está presenciando, não é uma ilusão, até porque parece, porque está começando o especial mais aguardado da história deste canal chamado Mundo Geek, que é o Ben 10, velho, nem eu tô acreditando nisso. Já era hora. Mas, cara, eu acho que tirando a animação da Liga da Justiça Sem Limites, né, clássica que passava lá no SBT, talvez Ben 10 seja a animação na minha infância que eu mais assisti, brother, porque não tinha só o desenho. Eu lembro que tinha um game também de Play 2, velho. Quem chegou a jogar essa maravilha, esta pérola do entretenimento? Eu lembro também que o Vomax, ele corria atrás de periquito, né? Mas Vomax é safado. Temos que seguir aquele periquito. Então já larga a voadora no like aí embaixo para poder ajudar, porque a nossa meta aqui, vocês sabem que é sempre 10 mil likes. E simbora conferir em ordem cronológica a saga Vilgax, primeira e segunda temporada do clássico Ben 10, lançado em 2005. Simbora! Ben 10. Nossa história começa, né, com o nosso queridíssimo jovem Benjamin Tennyson entrando em um trailer juntamente com o seu Vomax e sua prima insuportável Gwen para poderem produzir metanfetamina Goddamn right. para poderem tirarem umas férias, né? Pô, férias de verão, os Estados Unidos, é super comum a galera pegar um trailer e, né? Ora, mas nós ainda nem começamos a zoar. Só que lá na galáxia, cara, o Vilgax, né, o vilão da animação, tava tretando com uma nave rival pela posse do Omnitrix, né, que era um relógio que inicialmente dava acesso a 10 alienígenas e, enfim, né, o resto vocês já sabem, pelo amor de Deus. Não vou perder tempo aqui explicando o que é o Omnitrix, né, meus amigos, ó, pulso, apertou, alienígena, Que nada. Só que o Vilgax, ele conseguiu explodir a nave e o Omnitrix foi parar lá na Terra, nos braços do curioso jovem Benjamin Tennyson, né, que tava lá na floresta ao acaso. E aí o Ben, sem querer, acabou se transformando no chamas, né, queimou lá a floresta, aí apareceu a Gwen, o Vomax também para poderem ajudarem, né, entenderem o que é que tava acontecendo. Aí ele se transformou logo no besta, aí depois no diamante, sendo que o Vilgax, né, ele percebeu que o Omnitrix foi parar lá na Terra e mandou um de seus capangas para poder recuperar o relógio, velho. Não, e o mais engraçado é que o Chamas, ele tava dentro do trailer e o trailer não pegou fogo, né? Pra que ciência? Sabia que devia ter comprado assento à prova de fogo quando pude. É burro, cara, que loucura. Só que aí o Ben, ele dilacerou o cara no meio e o Vilgax ficou todo quebrado da vida, né? Após a luta que ele teve com a nave rival, só que mesmo assim ele prometeu que iria pegar esse relógio, velho. E bom, digamos que essas férias de verão vão ser deveras interessantes para a família dos Tênis. Com toda certeza. Aposto que vai ser bem interessante. Não, mas pelo menos aqui nessa animação eles ainda são crianças, né? Porque lá no futuro o Ben, ele vai virar moleque perigo. Você tem um popozão? E com isso, né, com a descoberta do Omnitrix e que ele podia se transformar em diversos aliens com várias habilidades diferentes, o Ben finalmente se sentiu um herói, né, porque ele sempre teve esse espírito dentro de si, essa vontade de ajudar as pessoas, tanto é que a animação começa dessa forma, né, com ele tentando defender o seu coleguinha lá na escola, só que agora ele pode ser um legítimo herói. Então ele pegou uns bandidos aqui, outros ali, até que o Doutor Animal, né, que era um cientista que mexeu com mutações e se transformou nesse ser asqueroso que vocês estão vendo aí, apareceu em um supermercado para poder pegar uma grana, velho. Sendo que nesse mercado o Ben, ele se transformou pela primeira vez no Massa Cinzenta, velho, para poder pegar as cartas douradas dos lutadores de sumô. Cara, olha essa frase, cartas douradas dos lutadores de sumô. Eu não sei vocês, mas quando eu ouço isso, velho, é uma nostalgia vindo com 2 pés nas minhas costas. É, tem razão. E aí o Ben tentou impedir o Doutor Animal, só que no final ele acabou fugindo e raptou a Gwen, cara. Então o Ben, obviamente, se transformou no Insectoid pela primeira vez e voou até a toca do Doutor Animal, que o mesmo tava doido pelo seu prêmio de ciências que não lhe foi dado. No final das contas, o Ben acabou resolvendo a parada, o Doutor Animal escapou, porém nesse episódio, meus amigos, tivemos 2 cenas que são muito interessantes e marcantes. A primeira que é a Gwen agradecendo ao Ben por ter salvo sua vida, e sim, isso aconteceu. Valeu por me salvar. E segundo e mais interessante, que foi o Vomax dizendo que eles têm que correr logo atrás da periquita, né? Temos que seguir aquele periquito. E com isso, o Ben, ele tava trollando a Gwen, né, no lago de boas, quando do nada surge o Kraven, o monstro gigante do lago, que até então era uma lenda urbana, velho. E aí eles foram averiguar e acabaram se deparando com um capitão loucão da vida lá de um navio que era fissurado pelo Kraven, o Kraven. Só que aí surgiram novos personagens também nesse episódio, que nesse caso é o Jonah e seus outros capangas, né, que também patrulham ali com outros navios, juntamente com aquele capitão maluco, né. Só que o Jonah, junto com a galera, eles não acreditavam nessa lenda urbana do Kraven, que ele existia isso, aquilo. Só
Só que na verdade eles estavam se passando de bonzinhos. Só que eles acreditavam sim, meus amigos. Eles sabiam que o Kraven era real e queriam os ovos do bichão, né? Porque eles eram traficantes de animais raros. Eu não sei vocês, mas eu tenho em mente que todo cara que se chama Jonah é um sacana. Aí o Kraven apareceu atrás da Gwen, o Ben se transformou no meu alien favorito, que é o XRL8, né? Porque não só o visual dele é o meu favorito, como também velocistas no geral sempre foram meus personagens favoritos na infância. Pô, cara, eu me amarrava no XRL8, né? Eu lembro que tinha aqueles salgadinhos, né, que vinha com as cartinhas do Ben 10, não sei se vocês pegaram essa época, mas nossa senhora, sempre que via o XRL8 eu pulava de alegria, né? Porque velocistas, cara, The Flash da Liga, o Flash dos Incríveis, o Mercúrio dos X-Men sempre foram os meus favoritos. Deu pra notar. Mas aí o Ben se transformou no aquático também pela primeira vez, ele impediu o Jonah de pegar os ovos e também o Kraven de comer o Jonah, né? Esse tal de Benjamin Tennyson, ele é o cara, velho. O maluco é brabo. Não, agora o mais engraçado, né, se vocês forem notar nesses primeiros episódios de Ben 10, é que os aliens, eles foram apelidados da forma mais aleatória possível, né? Tipo, esse daqui é besta, esse daqui é um chamas, um insectoide, não teve uma explicação, uma abordagem, por que eles escolheram esse nome, então se o próprio Omnitrix já dava o nome dos bichos, a gente não sabe, só aparecia lá, eles falavam, aqui, insectoide. É verdade. E com isso eles foram visitar a tia Vera, mano. Tia Vera é essa que o Ben não suportava, porque convenhamos que todo mundo tem uma tia barra avó que é igual a Vera, mano. Aquela tia, sabe, que não te vê tem anos, aí você vai lá pra casa dela e fica apertando suas bochechas, é horrível, ainda mais eu que sou bochechudo, aí sofria. Quer dizer, às vezes não. Só que chegando lá, velho, uns aliens muito loucos da cabeça começaram a possuir os corpos dos idosos e começaram a atacar geral também, velho. Pois é, a gente tem uma vila onde aliens possuem os idosos. Loucura. Enfim, eu já não duvido de mais nada em Ben 10. Sinceramente, nada mais me surpreende. E aí o Vomax e a tia Vera foram possuídos também e restaram, é claro, ao Ben e a Gwen resgatarem os ovos entubados dos idosos que estavam presos, velho. Mas no final o Ben se transformou no Chamas, conseguiu mandar os aliens de volta pro espaço, porém um resquício da gosma ficou na doce e velha cidade da galera da terceira idade, velho. Não, e detalhe que nesse episódio, pela primeira vez, o Ben, ele se transformou no Ultrater, que é outro personagem que eu sou muito fã, e também no Fantasmático, velho. E guardem o Fantasmático porque ele vai encabeçar um dos melhores episódios da história de Ben 10. É uma longa história. Agora sim, meus amigos, Ben 10 tem um ou outro filler, um ou outro episódio que não acrescenta em nada? Tem. A história às vezes demora pra avançar? Demora. Só que, velho, os episódios são tão divertidos, meus amigos. É um passatempo tão da hora, cara, que até hoje, revendo a animação pra esse especial, porque pra quem não sabe, eu assisto todos os episódios de todas as temporadas das animações que eu falo aqui, mas revendo até hoje diverte muito, cara. Tem um ou outro episódio, como eu disse, que não dá, mas, cara, a maioria é super divertido. E assim, óbvio que eu não posso fazer uma análise crítica de uma animação feita exclusivamente para crianças e pré-adolescentes. Só que Ben 10 diverte até hoje, velho. Se estiver passando na Cartoon lá, eu vou assistir. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E com isso, Vilgax mandou uns mercenários caçadores de recompensas atrás do Omnitrix, enquanto o Vomax treinava o Ben, né? Só que o Ben, ele achava que só a força bruta iria resolver todos os problemas, velho. E com isso, o Benjamin, ele não tinha nenhuma estratégia de combate ou nenhum tipo de tática, mano. Ele só achava que se transformar no 4 braços lá no Chamas ia resolver a parada. Não, não é assim, meu amigo Benjamin. Aí apareceram os caçadores de recompensas, deram uma surra no Ben, até que um deles se revelou como aliado do Ben, que era o Diamante, velho. E ele era o Omnitrix, né, porque aquela era a arma mais poderosa do universo, cara. E o Ben não tinha nenhum tipo de preparo para aquele relógio. Não, nessa cena que os dois diamantes se encontraram, você que é fã de Scooby-Doo, você só pensou em uma coisa. Você... sou eu! As várias faces de mim. Só que pela primeira vez o Ben, ele usou a Cuca, ao invés da força bruta, se transformou no Massa Cinzenta e conseguiu derrotar os monstrões, velho. Mas enquanto isso, dale, vai. Amigos, é o que eu disse, cara, esse episódio pra mim, ele é importante porque marca um ponto de evolução muito grande pro Ben, cara, principalmente em relação ao uso do Omnitrix e dos seus aliens, porque ele percebeu que não precisa o tempo todo só ser força bruta. Às vezes o Massa Cinzenta consegue derrotar um caçador de recompensa, mas aí o Vilgax ficou pé da vida com todo mundo, né, porque ele foi traído pelo Diamante e prometeu que vai acabar com esse tal de Benjamin Tennyson, mano, ele já tá perdendo a paciência já. Como diria o grande filósofo Tio Geek, os Tennyson incomodam muita gente.
E com isso chegamos em outro episódio que eu não consigo esquecer de forma alguma, até porque esse bicho ele é encapetado, que é o Megawatts. Quem lembra desse bicho das trevas? Acontece que a turma, né, foram até um parque isolado a pedido do Vomax e chegando lá o Ben e a Gwen estavam loucos para poder conhecer o troço. Meus amigos, as regras são claras. Não olhe pro troço, não toque no troço, tudo vai ocorrer bem desde que você não ignore os cartazes. Nossa, olha que nostalgia, velho. Não toque no troço. Mas é claro que o ousado do Benjamin Tennyson mexeu no troço, né, que era uma bola gigante, e com isso o Omnitrix acabou contaminando o troço e ele ganhou vida própria em formato de um bicho pequeno e asqueroso muito elétrico, velho. Megawatt. Mega quem? Bela tchau. Bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Velho, eu tô com medo que o Doug vai me zoar muito nesse vídeo, velho. O Doug pega e leva na zoeira. Voa lá, nós temos o Megawatts, um dos seres mais endiabrados dessa animação que ninguém consegue esquecer desses bichinhos. Isso porque o Megawatts, né, como eu disse, ele tava preso dentro daquele troço e agora lascou, cara, porque quanto mais o Mega comia, maior ele ficava, né, só que aí no final eles usaram a inteligência mais uma vez e atraíram o Megawatts até um vidro gigante, velho. Até porque, como nós bem sabemos, o vidro ele é um bom condutor e também ele tava em um ambiente fechado, ou seja, bye bye, endiabrado Megawatts, né, mas tudo isso aconteceu porque o Ben tocou no troço. E finalmente nós conhecemos um dos melhores personagens dessa animação, que é o Kevin, mano. O Kevin é aquele cara que tem um visual idêntico ao que você queria quando era criança, né? Só que sua mãe não deixava. Não, nem venha discordar de mim que eu sei que você queria se vestir igual o Kevin na infância. Queria ser igual o Kevin, nem vem. Eu odeio quando você tem razão. Que por sinal, já aproveitando a deixa, cara, comentem embaixo quais os próximos temas que vocês gostariam de ver aqui nos especiais do canal Mundo Geek. É o que? Dragon Ball? É as aventuras de Jack Chan? É a continuação do Miranha dos anos 90? É Ultimate Spider-Man? O que é que vocês querem? Vão comentando aí. Vocês querem também os outros Ben 10 pra falar a verdade, né? Tem o Força Alienígena, tem o, acho que é o Omnitrix, né? Tem a versão nova. E aí, vão comentando aí, ou parte 2 desse vídeo, vão comentando. Isso porque o Ben e o Kevin, né, se esbarraram no fliperama e lá o Ben descobriu que o Kevin armazena e libera energia quando ele bem quer, velho. Como que isso acontece? Quando que o Kevin conseguiu esse poder? Quem é ele? De onde veio isso? Ele é um alien? A gente não sabe, a animação não explicou pra gente, não teve essa abordagem de início. Não, jura? Tá falando sério? E aí o Ben ajudou o Kevin, né, com os manos lá que queriam bater nele, e em troca o Kevin propôs uma sociedade pro Benjamin Tennyson. O Kevin chegou pro Ben e disse o seguinte: meu amigo, eu uso os meus poderes de eletricidade e você usa os seus alienzinhos aí no seu Omnitrix e juntos nós vamos dominar o mundo e sermos duas pessoas muito ricas, né? E de início o Benjamin até ficou encantado pela ideia e concordou, só que depois ele percebeu que com isso o Kevin estaria pondo em risco a vida de muitas pessoas. O lado heróico do Benjamin falou mais alto aí. E aí no final o Ben até tentou trazer o Kevin pro lado bem da força, tentou convencer ele de que isso era errado, mas aí, meu amigo, ele tentou pegar o Omnitrix, aí rolou uma explosão e o Kevin simplesmente pegou os poderes dos aliens do Ben, velho. Mas é claro que esse primeiro encontro do Benjamin com o Kevin merece aqui um fight, velho. Foi muito boa essa luta. Pois é, meus amigos, mais tarde a gente iria descobrir que o Kevin, nessa explosão que rolou com o Omnitrix, ele acabou absorvendo todos os aliens que o Ben tem, vendo que o Omnitrix tem. Ficou demais isso aí. Me parece ótimo. Então ele começou a se passar pelo Ben, né, o Kevin, e cometeu vários delitos, né, até que o Ben descobriu e começou a tretar com o Kevin de novo, sendo que uma espécie de FBI dos aliens estava atrás desses bichos que estavam cometendo delitos, enquanto o Ben metia o pau no Kevin, velho. Não, o Kevin meteu um turn off watch aí, foi demais, o Ben se lascou nessa. Você não vale a pena. Nunca valeu. E no final, meus amigos, quando a gente achava que o Ben finalmente havia triunfado pra cima do Kevin, eis que o maluco se transforma em todos os aliens ao mesmo tempo, em uma só pessoa, em um só corpo. Essa cena foi demais. Pô, velho, se já não bastasse o Kevin ele ter acesso a qualquer alien a qualquer momento sem ter o uso do relógio do Omnitrix, agora ele era simplesmente todos ao mesmo tempo. Mas isso só aconteceu porque o Ben tocou no troço. Mas aí o cara do FBI foi lá, deu um tiro e o Kevin caiu lá na água, né? Será que ele tá vivo? Será que sobreviveu? É claro
aqui, tá, né, Geek? Que pergunta mais idiota. Você é retardado por acaso? E com isso, né, uma mina, juntamente com sua gangue lá, elas estavam tentando assaltar um posto, quando de repente, sem querer, elas acabaram hospitalizando o Vomax, mano. Acabaram mandando o velho lá pro hospital, né? Que era uma coisa que tava demorando pra acontecer, né? Porque, pô, um idoso de 70 anos de idade lutando contra alienígena, demorou até. Mas calma que logo mais a gente vai descobrir por que o Vomax, ele tá tão habituado a caçar alienígenas. Esse background é demais, né? Já era hora. Só que aí o Vilgax mandou um bicho alienígena pra Terra e esse bicho grudou nessa mina e o Vilgax mandou ela pegar o Omnitrix, velho. E aí o Ben começou a se questionar, pensou em entregar o Omnitrix de vez, né, pra evitar que acidentes como o do Vomax aconteçam novamente. Aí ele tretou com a mina, aí ele venceu, porém finalmente o Ben teve seu primeiro contato com o Vilgax. Porque o Ben, né, de alguma forma ele conseguiu ter acesso, ele entrou lá dentro daquele alienígena e teve contato, mano, com o Vilgax. E o Vilgax disse que uma hora ele ia até a Terra e ia pegar esse Omnitrix pessoalmente, mano, e acabar com o Benjamin Tennyson. Eles tiveram um diálogo interessante. Preste muita atenção. O meu é maior que o seu. E com isso, né, a turma, eles decidiram ir até um circo, porém o Ben, ele tava meio receoso, já que ele tinha muito medo de palhaços, né? Pois é, chegamos no episódio do palhaço assassino, que eu lembro que quando eu era criança eu sempre me dava medo disso. Porque lá no circo, né, esse palhaço assassino, ele fazia as pessoas rirem e em troca, né, através da sua máquina, ele roubava a felicidade das pessoas. É como se ele sugasse a alma, né, a felicidade para aquela máquina gigante que ele tinha, né? Só que nesse caso, geral foi possuído, geral teve sua felicidade roubada, né? O Vomax, a Gwen, com exceção do Ben, né? Porque bem na hora que a galera começou a ser possuída, ele saiu porque ele tinha medo de palhaços. Tá vendo aí? Lição do dia, crianças. Tenham medo de palhaços. Nunca se sabe quando o maluco da cara pintada vai roubar sua felicidade. Tá bom, querido. Mas aí ele foi junto com o Vomax, né, que conseguiu se recuperar aos poucos. Eles foram atrás dos caras, né, superou o seu medo. O Ben derrotou aqueles 3 capangas lá do palhaço, né, que tipo tinha um cara fortão, o outro tinha um bafo de onça e a mina tinha umas tranças apelonas. E por fim ele derrotou o palhaço das trevas com o fantasmático. Quem diria, hein? O palhaço com medo de fantasma, rapaz. Tá aí um crossover interessante. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, um tal de Rex tem o seu amuleto roubado pelo Ben, né, e pelo fato do medalhão ser legal, o Ben decidiu dar ele pra Gwen, né? O troço pra Gwen. Quer dizer, o troço não. O troço aqui nessa animação significa outra coisa. Ele deu amuleto pra Gwen como presente. Troço não. Não toque no troço. Só que esse medalhão, meus amigos, era um dos 5 medalhões de Bezel, né? E esse amuleto tem o poder de dar sorte a quem o possui. Então, quando a Gwen descobriu o seu poder, ela decidiu virar uma super heroína chamada Sorteada. Ou seja, meus amigos, esse episódio foi importante porque pela primeira vez a Gwen, ela pôde ser uma super heroína, né? Já que assim como o Ben, ela também sempre teve esse desejo dentro de si, mas ela não podia ajudar como o Ben, porque o Ben tinha o Omnitrix e ela não tinha nada, mas agora ela tem um poder. Aí rolou um dedo no rabo e gritaria, claro, o Rex apareceu para pegar o amuleto de volta, conseguiu, e quando ele estava prestes a começar um encantamento para sugar toda a cidade, Ben e a Gwen derrotaram ele e a Gwen esmagou o amuleto para que ninguém nunca mais possa usá-lo novamente. Quer dizer, será mesmo que ela esmagou, deu fim a esse amuleto da sorte? Eu acho que ele vai retornar, mas o que importa é que o Rex lá no final ele foi preso. Ora, quem diria? Tudo acabou dando certo no final. E ele vai sair da prisão agora também, mas não adiantou de nada ele ser preso. Não durou muito tempo na prisão não, meus amigos, porque o Rex conseguiu fugir graças à sua sobrinha feiticeira. E adivinha, sim, eles estavam atrás dos medalhões de novo. E sim, a Gwen, ela também encontra novamente o medalhão da sorte, volta a ser a sorteada, né? Treta lá depois com o Rex, que aparece com a sua sobrinha atrás desse medalhão para poder completar os 5. Porém, bem no finalzinho, a gente descobriu que isso tudo era um plano da sobrinha do Rex, né? Ela queria fingir que estava do lado do Ben e companhia para ter a confiança do seu tio e depois trair o seu tio para ter todas as pedras sob sua posse. Essa feiticeira é X9 em dose quadripla. Nem sei se existe quadripla. Existe, Doug? Eu não sei. Não. Oh, shit! Mas no final ela se lascou lá junto com seu tio, foram derrotados pela Gwen e o Ben e por fim foram presos. Agora sim eles ficaram atrás das grades em definitivo. Porém, contudo, todavia, entre nos tantos, né, a turma foi até um parque aquático e lá um maluco qualquer fascinado por alien sequestrou Massa Cinzenta achando que ele ia ficar famoso com isso. Já que esse brother, né, de óculos, ele trabalhava para a organização, né, que era uma organização chamada
organização. Eu odeio quando isso acontece. Mas em resumo, cara, a organização era composta por pessoas ricas que estavam atrás de tecnologia alienígena. Em resumo, é vagabundo inventando moda. E aí ele levou Massa Cinzenta pra casa, Gwen e Vomax conseguiram chegar lá, porém o líder da organização levou o Massa até as suas instalações para poder fazer experimentos. Mas é claro que o Vomax e a Gwen seguiram Massa Cinzenta, foram até esse castelo, né, que a organização tinha. O maluquinho lá do óculos, ele foi despejado, coitadinho, não ficou famoso nem nada. E no final, né, esse cara, ele se uniu ao Ben para poder destruírem todos os experimentos científicos que tinha lá dentro daquela instalação da organização. Nome mais criativo que existe. Mas ainda não acabou não, meus amigos, porque o líder da organização puxou o fichário da galera e ele disse que iria atrás dessa turma, mano. O Vomax, Gwen e o Ben. Tá vendo aí? Tudo isso só aconteceu porque de uma coisa. Não toque no troço. Porque uma máscara misteriosa brotou na Terra e isso chamou a atenção de duas pessoas, né? Primeiro foi o Enoch, que é aquele cara mascarado, né? O líder da organização que eu acabei de mostrar aqui pra vocês, e também do Vomax, cara. Porque mais do que nunca, o Vomax, ele tinha muito medo, né? Que essa máscara caísse em mãos erradas, velho. Já que a máscara de Atush era a chave pra espada de Akshua, né? Que é simplesmente o objeto mais poderoso do mundo. E o Enoch, é claro, tava atrás da máscara pra poder pegar essa espada. Como assim, Vomax? Essa espada é o objeto mais poderoso que existe no universo, não era o Omnitrix? Entendi nada agora aí. Quer dizer, não entendi foi nada. Então o Vomax vestiu a roupa lá de encanador como nos velhos tempos, ele deu uma surra nos capangas da organização e foi até a ilha pra poder devolver a máscara, velho. Só que chegando lá, o Enoch e a organização estavam esperando. Aí rolou uma treta, rolou 4 braços contra um guardião da espada. Mas no final, cara, quando o Enoch finalmente colocou as mãos na espada, eis que ela se decompõe em suas mãos e o lugar simplesmente desaba. Será que o Enoch sobreviveu? Será que ele saiu dessa ileso? Veremos nos próximos capítulos. Mentira, ele nunca mais vai aparecer. Ou será que não? Só que, cara, eu curto a ideia deles reciclarem esses personagens, reciclarem esses arcos e tocar no assunto depois, né? Porque é aquela coisa, quando a gente era criança, a gente não via as animações em ordem cronológica. A gente só ligava a TV e o que tava passando, a gente assistia. A gente não tinha noção se era a primeira, a segunda, a terceira, a quarta temporada, qual era o episódio, a gente não via dessa forma. A gente assistia de forma aleatória. Então esse senso de continuidade que a animação traz, eu acho bem interessante, velho. É mesmo, é? E aí a gente tem um episódio agora, cara, que eu nunca vou esquecer, que foi quando o Ben pegou um resfriado e todos os outros aliens que ele se transformava também eram afetados por essa gripe, velho. Esse episódio é muito engraçado. Aí eu lembro também que apareceu aquele maluquinho lá dos insetos, né? Eu até esqueci o nome dele, inclusive, mas aí o Ben, ele se transformou no Chamas, que agora era Frios, e congelou a parada e resolveu tudo no final. É muito engraçado. E o besta, assim, conseguir sentir o faro da galera porque ele tava resfriado. Muito engraçado. Não, a parte mais engraçada desse episódio foi a Gwen dizendo que o Ben suou o nariz na blusa nova dela, né? Blusa nova essa que a gente nunca viu ela usando, porque ela usa a mesma roupa durante 1000 temporadas. Oh, na minha blusa nova! Tá vendo, cara? São esses episódios diferentes que eu curto, velho. A ação da animação a gente sabe que é bem desenvolvida, os aliens vão variando de acordo com as missões, alguns vão aleatoriamente, né? O que causa um certo humor e mostra mais estratégias de luta. Ou seja, cara, são essas variações, esses episódios diferentes, isolados em Ben 10 que eu curto pra caramba, mano. E são muito engraçados também. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E com isso, finalmente chegamos no último episódio da primeira temporada, season finale de Ben 10, que foi quando Vilgax perdeu a paciência e disse o seguinte: meu amigo, vou descer nessa terra e vou pegar esse Omnitrix, vou acabar com esse Benjamin Tennyson. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Vou acabar com o Benjamin Tennyson, tô descendo pra terra, segura eu. Lembrando, é claro, que toda essa confusão, todo esse barulho só aconteceu porque o Ben tocou no troço. Vilgax desceu a terra, tretou com o Ben e descobriu que ele era uma criança, mano. Isso porque o plano do Vilgax, né, era ter o Omnitrix para poder formar um exército de seres com o Omnitrix e dominar o universo a seu comando. Nossa, hein? Que plot inovador, né? Se quer conquistar o universo, não? Eu nunca vi isso antes, mas eu curto. Eu falo brincando, mas eu gosto do Vilgax. Eu tinha um certo medo dele. Eu curto a aparência, ele é ameaçador, é imponente, eu gosto dele. E do outro lado, nós descobrimos que o Vomax não era um encanador comum, e sim um caça-alien que já tretou com o Vilgax no passado, velho. O Vomax conhecia o Vilgax esse tempo todo e ficou calado, mano. Aí o Vomax aí agora quebrou nós, velho. E aí teve a origem do Vomax, né, de quando ele era mais jovem, trabalhava como encanador, e não é esse tipo de encanador que você tá pensando. Mente poluída, mente poluída.
sei. Mas ele lidava com aliens, era parceiro do Phil, né, que anos depois retornou, porém no passado, cara, o Vomax jurava que ele tinha derrotado o Vilgax, né, só que aparentemente isso não aconteceu. Então ele levou a Gwen até um monte onde ele guardava uma arma poderosa pra poder usar contra o Vilgax, cara, só que aí o Vô, ele tentou ajudar, né, enquanto o Ben tretava com o Vilgax. E obviamente chegamos aqui no confronto mais aguardado, que é o Ben Omnitrix contra o Vilgax, e isso merece o quê? Você já sabe o que merece. Fight! No final, o Vilgax acabou raptando a Gwen e o Vomax e mandou o Ben escolher. Ou você vem comigo pra minha nave, né, e me dá o Omnitrix, ou então eu vou levar eles dois. Obviamente, de um jeito ou de outro, o Ben, ele tava lascado da vida. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho corre. É claro que o Ben foi com o Vilgax, mas era tudo um plano do jovem Benjamin Tennyson, nosso queridíssimo Benio, velho. Porque o Ben acionou o modo de destruição da nave e deu um tiraço no Vilgax, explodindo a nave dele, velho. Mas e aí, será que o Vilgax ele sobreviveu? Será que ele morreu de novo? Ele tá vivo, né? A gente sabe disso. Ora, quem diria? Tudo acabou dando certo no final. E com isso finalizamos a primeira temporada de Ben 10, que obviamente na época em que foi lançada fez um sucesso absurdo com a garotada. Eu lembro que eu assistia isso lá em 2007, 2008, sendo que foi lançado em 2005. Mas cara, essa primeira temporada segue a fórmula básica de qualquer outra animação de aventura entre herói e vilão, né? Tem as ameaças ao longo da temporada e no final, no último episódio, o boss aparece e os dois tretam. Essa estrutura narrativa, inclusive, vai seguir ao longo das 4 temporadas do Ben 10 clássico, né? O Vilgax, ele sempre vai aparecer no final de cada temporada pra poder tretar com o Ben. Que inclusive tá já puxando o gancho aqui dessa season final da primeira temporada, né? Pra gente finalizar essa cronologia, a gente teve um episódio, cara, que foi um episódio meio que alternativo, uma linha alternativa. Porque o Ben, ele alegou ter voltado no tempo e nada do que ele viveu até agora havia acontecido. Ou seja, ele ainda tava no primeiro dia de verão com a Gwen e o Vomax, ele ainda não tinha um Omnitrix e as coisas foram acontecendo exatamente como antes, né? Quer dizer, acontecendo como antes, não. A gente teve algumas leves diferenças, né? Leves. Sinceramente, nada mais me surpreende. Primeiro que o Vilgax, ele ficou inteiro, né? Após a treta que ele teve com a nave do Omnitrix. E segundo que quem pegou o relógio na floresta dessa vez foi a Gwen, cara, e não o Benio, né? E aí tudo aconteceu como antes, até que o Vilgax chegou pra poder pegar o Omnitrix. E sem querer, o relógio foi parar nos braços do Vomax, mano. Esse episódio é muito da hora. Só que aí o Ben, né? Sem o relógio, sem o Omnitrix nem nada, ele foi lá, pegou aquela arma poderosa que o Vomax usou contra o Vilgax, né, na linha do tempo normal, e foi ele quem acabou com o Vilgax nesse caso, mano. Olha, é como se fosse tipo o Arif, né, pra quem tá assistindo a animação da Marvel, porque é a mesma história, são os mesmos acontecimentos, só que com leves mudanças, né, uma alteração aqui, outra ali. É a mesma história, só que contada em uma outra linha alternativa. Esse episódio foi muito interessante, velho. Empolgante. E finalmente tivemos um dos meus personagens favoritos aparecendo, que é o Bala de Canhão, ou é Bola de Canhão, não lembro agora, mas aquele bicho, né, que se transformava lá em uma esfera mais ou menos, saia rolando, destruindo tudo. Ele sempre foi subestimado pelo próprio Ben, inclusive, mas ele é um dos meus favoritos, velho. Porque na trama do episódio, né, um bicho alienígena brotou na Terra como sempre e disse que em poucas horas ele iria purificar a Terra e acabar com tudo junto com seus capangas, né? Até aqui super normal. E aí o Ben, ele foi lá, ele usou todos os aliens que ele tinha disponível no catálogo do Omnitrix, se transformou no Chamas, no Diamante, no Ultra T, no Fantasmático, mas nenhum resolveu a parada, nenhum conseguiu derrotar esse alienígena. Porém, teve um que conseguiu, que é Bala de Canhão, pô. Hora de botar pra rolar. E com isso, o Ben, ele tava tretando com o Kevin de novo e do nada eles foram parar numa arena comandada por um alien muito louco da cabeça, velho. Só que esse alien, ele obrigou o Ben e o Kevin a trabalharem juntos pra poder duelarem contra outros oponentes da arena, mano. E de fato foi o que eles fizeram. O Ben e o Kevin novamente formaram essa dupla nessa sociedade pra poder derrotar os bandidinhos, né? Os capangas lá da arena. Foi interessante. Só que aí um dos lutadores decidiu ajudar os dois, né? Afinal ele foi derrotado e ele prometeu que iria mandar o Ben e o Kevin de volta pra Terra, velho. Só que aí rolou um dedo no rabo e gritaria absurdo. O Kevin se livrou lá das algemas, né? Que tava algemado junto com o Ben e partiu pra cima do moleque que nem um bicho, mano. Aí o Ben se transformou no Bala de Canhão, deu uma surra no Kevin. Até porque o Kevin, ele tinha todos os aliens, né? Todos os poderes do Ben até o dia do Omnitrix, né? Que teve aquela explosão. Então ele não tinha ainda o Bala de Canhão. E sendo que tudo isso
isso, há 2 minutos atrás, eles eram uma dupla lutando contra vários oponentes, né? Agora já estão brigando de novo. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. E tome porrada pra cá, pra lá, e no final aquele brother, né, que disse que iria ajudar os dois, mandou o Ben de volta pra terra e deu uma surra no Kevin lá dentro da nave, velho. Tadinho do Kevin, eu fiquei com pena dele, mano. O Kevin só se lascou nessa primeira temporada, né? Merece um momento solidão. Solidão. Que por falar em ficar de fora, você que tá me assistindo, você não vai querer ser a única pessoa que não é inscrita nesse canal, né, meus amigos? Que inclusive, ó, batemos 400 mil inscritos, pô. Muito obrigado a todo mundo aí que tá ajudando. E sim, bora aumentar essa meta? Bora até o final do ano? 500k? Será que a gente consegue? Então se inscreve aí embaixo, ativa o sininho, deixa a voadora no like, cara, porque fazendo essas coisas, vocês vão estar ajudando muito o Tio Geek aqui, porque esses vídeos dão muito trabalho pra fazer, vocês sabem disso. Então bora ver essa meta aí até dezembro? 500k? Bora? Eu prometo aqui que se chegar em 500k até 31 de dezembro, eu vou lançar o corte do Aang de Avatar. Não, tô brincando. Eu prometo que eu faço especial de Dragon Ball. Combinado? Uhul! Só que aí o Vomax, ele levou os garotos pra conhecer um velho amigo, né, o Denovan Grant Smith, que tem um hotel submarino junto com o seu neto Edwin Smith. Rapaz, interessante nessas coincidências, porque o nome do neto do cara se chama Edwin, sendo que o avô dele parece com o Edwin Alva de Super Choque. Tá bom, que se dane. Só que aí do nada, mano, a galera acabou se deparando com alguns aliens submarinos que estavam atacando, né, lá o submarino, porque o Denovan, né, o velho lá, o dono do submarino, encontrou uma fonte de energia que era dos próprios aliens pra poder usar ali no seu business, cara, no seu negócio, pra poder economizar uma grana. E aí rolou um dedo no rabo e gritaria absurdo, né, o Edwin lá percebeu que o Ben se transformava em aliens, né, sacou tudo, mas no final deu tudo certo como sempre. E com isso, né, a turma, eles foram socorrer uns moleques lá no acampamento que diziam que fungos alienígenas estavam ameaçando o lugar. E bom, mais uma vez, pra variar, era verdade, né? Mais um dia normal na vida do Ben e companhia. Fala sério, é o dia mais estranho da minha vida. Porque enquanto o Ben e a Gwen tretavam, né, sobre seus aniversários, o Vomax foi raptado pelo fungo mestre e no final das contas ele queria devorar todas as formas de vida no planeta. Nossa, hein? Que plot inovador, hein? Nossa senhora, essa daí foi demais. Mas aí o Ben se transformou pela primeira vez no cipó selvagem, né, que é aquela planta gigante, e no final, graças ao talco do pé, né, que o Vomax deu pro Ben, que ele tava com chulé, o Ben conseguiu destruir o fungo gigante lá que queria destruir o mundo, velho. Fica a lição aí, tá, crianças? Nunca se esqueçam de passar talco nos pés, né? Porque nunca se sabe quando um fungo alienígena gigante vai comer a sua família. Não. Ele tem toda a razão. Agora sim, meus amigos, nós tivemos o melhor episódio dessa animação até o presente momento, mano. Porque o Ben, ele achava que o Fantasmático havia ganhado vida própria, né? Porque ele tava tendo muitos pesadelos com o Fantasmático. É como se ele tivesse vivo mesmo. E de fato era isso que tinha acontecido. Porque quando a amostra do Omnitrix foi gerada, o Fantasmático acabou ficando preso dentro do relógio, só que agora ele queria a força do Omnitrix pra poder ficar inteiro novamente. Cara, eu confesso que quando eu era criança eu tinha muito medo do Fantasmático, velho. Não vou mentir. Pô, velho, o fantasma com o olho no meio, não dá, velho. Brincadeira tem hora. Sendo que o Fantasmático sempre quis sair do Omnitrix e ele também é sensível à luz, né? E guarda essa última informação aí que vai ser muito importante pro final. Sendo que enquanto toda essa treta rolava, né, o Vomax levou a Gwen até o colégio de Bancroft, né, até a academia de Bancroft pra ver se ela conseguiu uma vaga pra estudar lá, né? Só que o Ben não tava ajudando muito sua prima. E aí rolou um dedo no rabo e gritaria absurdo, né? Aqueles 3 caras lá, né, com a mina bizarros do episódio do palhaço apareceram. O Fantasmático possuiu um por um deles, possuiu o Ben também, rolou mais uma treta e no final o Ben conseguiu expor o Fantasmático à luz do sol e o bichão virou cinza. Pois é, meus amigos, o Fantasmático bateu as botas, cara. 1 minuto de silêncio em homenagem ao Fantasmático. Desculpa, não temos 1 minuto. E com isso, né, o Doutor Animal apareceu novamente, só que dessa vez para pegar uma amostra do Omnitrix, né, que o Ben, querendo forçar o relógio, deixou uma parte cair no chão, velho. Só que aí, meus amigos, o Omnitrix, ele virou a várzea, mano, porque o Ben, ele começou a se transformar em aliens combinados, né, meio que fazer uma junção, tipo o Massa Diamante ou então o Chamas Cinzento. É mesmo, é? Que inclusive até hoje não se sabe ainda porque o Ben, né, quando ele escolhe um alien, ele se transforma em outro ou então em uma combinação, mano, mas tudo indica, né, que o Omnitrix, ele não concorda com os desejos do Ben e ele quer ensinar alguma coisa nova pro Benjamin. Essas daí são teorias da vida, tá? Nada concreto aí. E o Doutor Animal, né, ele queria uma parte do relógio para utilizar na sua máquina e transformar os seres em aliens, né, como foi o caso que ele fez com o Vomax. Mas aí a Gwen no final conseguiu reverter, tirou a peça da máquina do Doutor Animal, né, do Omnitrix, e o Ben deu um trato no final lá no cara, mano. Essas combinações de aliens são muito boas, mano. Novamente, meus amigos, esses episódios diferentes são os melhores de Ben 10, cara, quando eles combinam os aliens, ou então quando o Ben se transforma em um herói, pensando em um herói, mas na verdade vem outro. Esses episódios onde tudo acontece errado são os melhores.
E finalmente chegamos na season finale da segunda temporada, finalmente, e como de costume, você já sabe, nós temos Vilgax, só que agora ele não tá sozinho, mano, ele tá junto com o Kevin pra pegar o Ben. Pois é, os dois formaram essa sociedade pra acabar com o Ben, mano, afinal o Vilgax queria o Omnitrix e o Kevin, claro, queria se vingar do Ben por tudo que ele fez. Esse daí é o legítimo dedo no rabo e gritaria, eu nunca vi um maior que esse. Não estou gostando nada disso. Só que o mais da hora, cara, é que o Ben, ele continuou fuçando do Omnitrix e dessa vez ele conseguiu desbloquear o controle mestre. Ou seja, agora o Ben ele tem total controle sobre todos os aliens. Mano, é uma autonomia 100% que o Ben passou a ter. Ele podia se transformar no alien que ele quiser, quando ele quiser, por quanto tempo ele quiser, ele nem precisava apertar no relógio, escolher, era só ele falar o nome do alien que ele se transformava. Mas aí o Vilgax e o Kevin apareceram, tretaram com o Ben e o Vomax pediu pro Ben parar de lutar para ele mandar o Vilgax e o Kevin pro Nulificador. Nulificador esse, né, que era tipo um vácuo nulo bem distante da nossa dimensão. E o Vomax queria mandar o Vilgax e o Kevin pra aquele lugar. Só que aí, mano, na hora o Vilgax acabou puxando o Benio pra dentro e a Gwen teve que ir até o Nulificador pra poder resgatar o seu primo, mano. Teve que ir até aquele troço. Aquele troço não. Troço é outra coisa em Ben 10. Júnior, faça alguma coisa! No final das contas, o Kevin acabou traindo todo mundo, né? Ele raptou a Gwen e mandou o Ben entregar o Omnitrix, né? O Ben fez isso, o Kevin conseguiu arrancar pela primeira vez, né, o relógio do pulso lá do Ben, colocou dentro de uma esfera, né? Uma cápsula lá. E como eu disse, o Kevin, ele traiu o Vilgax, mano. Traiu seu parceiro, né? Só que aí o Ben e a Gwen conseguiram sair do Nulificador e o Vilgax, tadinho, achou que tinha ficado com o Omnitrix, mas vocês sabem, né? Digamos que tchacabum aconteceu na hora. Kevin e Vilgax ficaram presos no Nulificador, Gwen e Ben voltaram a salvos, porém o Ben perdeu o controle mestre do Omnitrix, velho. Ou seja, meus amigos, o Ben agora não tinha mais autonomia sobre o Omnitrix, né? Não podia se transformar no alien que ele quiser, né? Quando, por quanto tempo ele quiser, não, acabou o controle mestre pra ele. Só que o mais importante é que eles salvaram o dia novamente, né? Prenderam o Vilgax e o Kevin lá dentro do Nulificador, porém a gente ainda vai retornar com esse arco na terceira temporada, que vai ser a parte 2 desse especial, caso vocês queiram. Então é só comentar aí embaixo, né? Tio Geek, traz a parte 2, traz essa merda aqui, eu comento. Estão vendo esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima do escudo do Capitão? Cara, clica nele, que foi o nosso especial que a gente fez sobre a lenda de Korra. Vai lá que tá muito bom. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui. Bye, 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 dog.